Olá, querida! Eu sou Vivi Brucê e quero dar boas-vindas ao evento Mão na Massa Sem Glúten, onde iremos preparar juntas uma receita de mix de farinha sem glúten e logo em seguida, usando essa mesma farinha, eu vou te mostrar todos os passos e detalhes de uma receita de pão que dá super certo. Hoje você vai dar um basta nas suas compras de mix de farinha sem glúten e economizar bastante fazendo o seu próprio mix. Chega de gastar, de fazer pães duros, esfarelados e moles. Você vai abolir isso da sua vida. Sei que parece ser bom demais para ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar, talvez eu pensaria a mesma coisa. Mas se eu não estivesse começado a fazer receitas usando mix de farinha feita em casa, talvez tudo isso aqui não estaria acontecendo. Pois seria muito difícil e ficaria muito caro comprar mix de farinhas prontos para fazer todas as receitas que eu trago aqui para vocês. Eu sou um pouco como você. Antes de mudar a realidade da minha saúde, achando que comer trigo integral não ia causar nenhum prejuízo ao meu corpo, eu tive grande dificuldade para dar o seguinte passo. Através dos meus estudos e conhecimentos, eu tive a certeza do que o glúten causa ao nosso corpo. Eu já contei a vários seguidores que em 2010 eu estava acima do peso, carregava 16 quilos a mais e isso não me deixava contente. Comecei a usar roupas com números maiores, me olhar no espelho não me satisfazia, então eu procurei a cuidar de mim mesmo e uma das primeiras coisas que eu fiz foi a mudança de hábitos alimentares. Minhas roupas já não cabiam mais em mim, então era eu e a balança. Eu não estava realmente satisfeita. E foi através de uma mudança de hábito alimentar que eu cheguei ao corpo que eu tenho hoje e nunca mais engordei. Eu não sou celíaca, mas já sei que nós seres humanos não somos aptos a degradar essa proteína que foi tão modificada pela genética, que é o glúten. O glúten do trigo que as pessoas usavam para fazer pães na época de Jesus Cristo já não é o mesmo que utilizamos agora. O glúten que utilizamos hoje inflama nosso corpo, desencadeando vários tipos de doenças. Mas eu não quero me aprofundar nesse tema doenças. Aqui o meu objetivo é outro, mas peço que vocês pesquisem. Depois de muitos estudos e pesquisas, me conscientizei e tirei o glúten de vez da minha vida, chegando onde eu queria com saúde. Comecei a fazer receitas sem glúten aqui em casa e logo em seguida quis mostrar para vocês que fazer receitas sem glúten não é nada do outro mundo. Claro que comprar os mix de farinha já prontos são muito caros e isso encareceria demais minhas receitas. Por isso procurei informações, fiz cursos e mais cursos, comprei livros e hoje faço um mix de farinha com ingredientes fáceis de ser encontrados e que não pesam muito no bolso. E vou dividir com vocês, porque eu sei muito bem o que você está passando. Como disse anteriormente, esse mix de farinha que eu vou te ensinar é muito mais barato e você vai economizar muito mais. Eu quero que você que é celíaca, você que quer uma mudança de hábitos alimentares, você que é intolerante ao glúten, possa chegar a fazer sua receita sem complicação e sem gastar muito. Aqui comigo você vai aprender o passo a passo e cada detalhe para fazer o seu próprio mix de farinha aí na sua casa. Mas antes de te ensinar a receita do mix e do pão, eu vou te falar de alguns probleminhas que as pessoas tem no momento de fazer suas receitas sem glúten. A primeira coisa que você precisa é de uma balança. Você precisa da quantidade exata de todas as farinhas, senão a sua receita não dará certo. Você vai precisar também seguir à risca cada ingrediente que for dado aqui. Você vai precisar observar a temperatura do forno na hora de colocar o pão. Você vai precisar observar também o descanso da massa e a quantidade de água. Por quê? Porque as farinhas sem glúten precisam de hidratação. Então, a quantidade de água, a textura da massa, é preciso ter bastante atenção, porque qualquer detalhe pode fazer com que sua receita não dê certo. É por isso que aqui no direct eu recebo várias mensagens falando: o pão não deu certo, o pão ficou duro, o pão esfarelou, o pão ficou mole, o pão não assou. Então, cada detalhe é para ser seguido à risca, porque foi assim comigo e é assim com você. Eu, claro, não nasci sabendo fazer receitas sem glúten. Eu fui aprendendo aos poucos e por isso eu tô aqui para te ajudar. Então, não passe sobre nenhuma etapa, porque se isso acontecer, sua receita pode não dar certo. Tudo isso faz com que as pessoas percam dinheiro e outra coisa que não se recupera:
tempo. Falei e agora você já sabe de muita coisa. Chegou a hora de prepararmos juntas um mix de farinha sem glúten e logo em seguida a receita de um pão que vai ficar maravilhoso e eu tenho certeza que será um sucesso. Então vamos para a receita. Então aqui estão nossas queridinhas, as farinhas que nós vamos precisar para fazer um mix de farinha sem glúten muito mais barato e natural. Porque o que a gente vai usar aqui, a gente vai estar sabendo a quantidade perfeita para cada receita e não vai precisar usar outros produtos que são maléficos à nossa saúde. Sem essas farinhas aqui, é impossível a gente conseguir o mesmo resultado que a farinha de trigo. Então, eu tenho aqui 5 farinhas que a gente precisa estar usando para poder fazer o nosso mix. Eu recebo muitas mensagens falando assim, o meu pão não deu certo porque eu usei a farinha de tal com a farinha de tal e não deu certo. O que a gente precisa? A gente precisa de estrutura, a gente precisa de maciez, a gente precisa de liga. Sem isso, não tem como a receita dar certo. Então, é por isso que é chamado mix de farinha sem glúten, porque a gente precisa misturar farinhas para ter um bom resultado. O que acontece? Aqui eu tenho uma que todo mundo conhece. Além de ser barata, a gente pode encontrar facilmente em qualquer supermercado ou lojas de produtos naturais, que é a farinha de arroz. Essa farinha faz parte do grupo das farinhas que vai dar estrutura à sua receita. E tem várias outras farinhas que a gente pode estar substituindo pela farinha de arroz. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, mas a farinha de arroz tem muito carboidrato. Mas tem várias farinhas que você vai poder substituir de forma certa pela farinha de arroz. E isso você vai ver mais adiante. Depois nós temos os amidos, que são os amidos que vão dar leveza à nossa massa. A gente quer aquele pão, aquele bolo bem fofinho, então são os amidos que vão fazer esse trabalho dentro do mix. E tá faltando 2, que é o que vai dar a liga. Exatamente, a gente precisa de liga. Olha só, quando a gente coloca a farinha de trigo na água, a gente começa a mexer e ela já dá aquela liga, aquela elasticidade. Aquilo é o quê? É o glúten. Então a gente precisa também de uma farinha que vai dar a liga. E, por último, um espessante. A gente tem vários espessantes também que podem ser substituídos. Mas hoje aqui eu vou te dar uma receita que podemos dizer que é universal. Por que universal? Porque você pode usar em várias receitas, mas você pode brincar com ela também, né? Com essas farinhas também. O que acontece? Eu quero uma receita para um bolo. Então eu vou colocar menos de tal farinha e mais de amido. Vai ser um outro mix. Eu quero um pão que seja bem crocante, que seja quando a gente aperte assim, faz aquele barulhinho que eu adoro mostrar para vocês. Então eu vou substituir as quantidades e o amido que eu vou estar usando aqui, que vai dar também a leveza. E eu quero um pão que não fique esfarelando e tal. Isso é o quê? Isso é a liga. Eu quero um espessante, mas eu não gosto de tal espessante. Eu vou te dar outra opção que também você vai substituir. Tudo dentro do que é mais fácil de ser encontrado e mais barato, que caiba aí no seu bolso. Mas são ingredientes indispensáveis na hora de preparar um mix de farinha para fazer uma receita sem glúten. Então aqui eu tenho 5 tipos diferentes, que talvez eu poderia tirar um e ficar só com 4. Mas eu gosto de usar em todas as receitas essas 5 misturas, porque eu tenho tido resultados assim maravilhosos. E eu tenho certeza que se você também fizer isso, você vai ter resultados assim perfeitos. E esse é o primeiro passo para você fazer uma receita perfeita, maravilhosa e parar de vez de estar desperdiçando ingredientes e também de estar comprando mix de farinha sem glúten muito mais caro. O que você precisa primeiro para fazer um mix de farinha? Claro, as farinhas, né? Esses ingredientes que tem aqui. Isso aqui é essencial. Mas tem também a balança. A balança não pode faltar de jeito nenhum. Por quê? Porque com a balança a gente vai dar as quantidades exatas para cada farinha. Então, quando eu digo assim, 200 gramas de farinha de arroz, você não vai colocar 180, você não vai colocar 197 e nem vai colocar 207.
você tem que usar 200 gramas de farinha de arroz. E aí, o que que acontece? Você precisa de uma balança de precisão. Essa balança custa baratinho, você encontra na internet, você pede hoje, eu acho que com 3, 4 dias já chega aí na sua casa, e é uma coisa que você tem precisão para fazer qualquer receita. Então, você tem as farinhas, você tem a balança, com certeza você vai ter uma receita maravilhosa e nunca mais você vai errar. Com todas as farinhas aqui, agora eu vou colocar o que? A balança, né? Vamos colocar a balança, porque eu vou colocar cada ingrediente, cada farinha, na quantidade exata para a receita que eu vou te ensinar logo depois. Olha só, gente, essa aqui é a balança de precisão que eu tenho. Claro que você não precisa ter a mesma balança. É um aparelho completo que faz todo tipo de receita. Aqui a gente pode fazer receita de pães, bolos, sopas, todo tipo de receita e junto vem o quê? Vem a balança, que é uma balança de precisão. Vou colocar aqui para ver se dá para vocês verem direitinho as quantidades que eu vou colocar aqui. Aqui eu vou zerar minha balança e vou usar a vasilha que eu vou misturar. Eu escolhi essa aqui porque é transparente e vai ficar melhor para você observar. Com a vasilha já aqui na balança, já deu uma quantidade aqui, já deu um peso, que é o peso da vasilha. Então, o que é que eu tenho que fazer? Cada vez que eu for pesar uma farinha, a gente não pode esquecer, eu não posso esquecer de zerar a balança. Então, aqui, coloquei a vasilha, zero a balança foi para zero. E agora eu vou colocar a farinha de estrutura, que é a farinha de arroz branca, que poderia ser substituída por outro tipo de farinha que dá estrutura à nossa massa, que dá estrutura à nossa receita. Então, eu vou usar, nessa receita de hoje, que eu vou mostrar para você, eu vou usar 150 gramas de farinha de arroz. Vamos lá, vamos colocando aqui e observando até chegar nos 150 gramas. Não são 155 gramas, nem 149. São 150 gramas de farinha de estrutura. Então aqui, olha só, eu coloquei mais ou menos 4 colheres. Não vi se as colheres estavam cheias ou se as colheres estavam menos cheias. A minha colher de sopa é essa aqui. É por isso que não é legal, né? Você precisa ter a balança. Mesmo que eu coloque 5 colheres de farinha de arroz. É bom você ter a balança para ver a quantidade, porque eu sempre vou colocar, por exemplo, 4 colheres de farinha de arroz, que vão dar 150 gramas. Mas aí eu posso ter a mão mais pesada que a sua e colocar lá mais. A receita não vai dar certo. Então, cada detalhe é preciso ser feito com bastante cuidado, porque é por isso que às vezes eu recebo muitas mensagens nos meus directs dizendo que a receita não deu certo. A pessoa não tem a balança, a pessoa trocou a farinha de estrutura, a pessoa colocou mais da farinha A do que da farinha B, e aí não tem como dar certo, né? Então, aqui eu já coloquei, já deu 176 gramas, mas eu só quero 150 gramas. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retirar até chegar nos 150 gramas, que eu retirei e deu 149 gramas. Mas eu não quero 149 gramas, eu quero 150 gramas. É desse jeito e a gente não pode. Só se você for muito expert em fazer pães, receitas sem glúten, e aí você coloca tudo no ovo. Mas eu te aconselho não fazer isso, porque até quem sabe muito pode errar. Inclusive eu preciso de 1 grama a mais de farinha de arroz. E vamos agora colocar os amidos. Zerou a balança, vamos dar maciez à nossa receita usando os amidos. Que eu vou usar o amido de milho, aquele bem conhecido, todo mundo conhece aquela marca famosa. Eu vou precisar de 100 gramas para essa receita. Balança zerada, agora vamos prestar bastante atenção, porque já começa aqui o contato das farinhas. O que acontece? Quando a gente coloca a farinha de arroz, a vasilha estava vazia, então a gente pode estar ali. A gente coloca com cuidado por cima, porque se a gente precisar tirar, a gente vai tirar aquela parte por cima até chegar nas gramas que a gente necessita. Eu vou usar aqui, olha só, eu vou usar 100 gramas de amido de milho. Eu poderia parar aqui nos amidos, né? Colocou amido de milho, esse não pode faltar. Mas eu, como já expliquei, eu gosto de usar 2. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o amido de milho e vou colocar a fécula de batata, que eu acho que deixa as minhas receitas melhores. Ah, eu não quero colocar fécula de batata. Ok, o amido de milho é essencial, é que vai dar maciez à massa. A fécula de batata eu gosto, mas se você não tiver, você também não coloca. Prestando bem atenção que eu estou fazendo aqui o mix de farinha para uma receita de pão. Então, se você for fazer essa mesma receita, aí sim, você vai precisar usar a fécula de batata.
Se você for fazer uma outra receita e você não tiver a fécula de batata, você não precisa usar. Mas você precisa usar a farinha de estrutura, que eu já coloquei, que é a farinha de arroz, que você vai poder substituir por tantas outras, você vai ver mais pra frente. O amido, que vai dar a maciez, e eu, Vivi, gosto muito de usar em todas as minhas receitas a fécula de batata, porque deixa a receita ainda melhor. Então eu vou colocar aqui 100 gramas de fécula de batata. Zero a balança e coloco aqui 100 gramas de fécula de batata. Então eu já tenho aqui 3 farinhas diferentes, né? Já virou o quê? Um mix, porque passou ali de uma farinha, já virou um mix. Preciso de liga nessa receita. É essencial. E esse também não pode faltar de maneira alguma, que é o polvilho doce. Eu acho que todo brasileiro conhece o polvilho doce. E aqui, hoje em dia, na Europa, todo mundo também está conhecendo por conta das farinhas sem glúten, que aqui é a fécula de mandioca. Eu preciso desse ingrediente para poder dar liga à minha massa. Ele também é essencial. Então eu já coloquei farinha de estrutura, farinha para dar maciez e agora o polvilho que vai dar elasticidade. Zero a balança e vamos colocar 100 gramas de polvilho doce. Eu já usei 150 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de amido de milho, 100 gramas de fécula de batata e agora eu vou usar 100 gramas de polvilho doce. Vamos lá. De olho na balança, hein, gente? Já aqui falta apenas um ingrediente e nosso mix vai estar pronto, que são os espessantes, exatamente, aquela famosa goma xantana que a gente nem sabia o que era e agora a gente ouve falar em quase todos os vídeos de receitas sem glúten. Ah, mas eu não gosto de usar goma xantana. Tem outras opções a serem substituídas se você não encontrar goma xantana. Claro que a goma xantana tem um poder muito melhor de resultados nas receitas, mas tudo isso pode ser adaptado com outros espessantes. Não é o único, né? Nada é único, não é único. E aqui o bom é que nas receitas sem glúten, nos mix de farinha sem glúten, a gente pode estar brincando e desenvolvendo todo o tempo um mix diferente, uma receita diferente. Como eu falei para vocês, eu não nasci sabendo fazer receitas sem glúten. Não sou celíaca, não tenho grandes intolerâncias ao glúten, porque a gente sabe que todo mundo tem intolerância ao glúten quando a gente fica com a barriga inchada, quando a gente fica cheio de gases, quando a gente sente uma alergia. Isso tudo pode ser causado pelo glúten. A gente não, e você não está sabendo que você tem uma intolerância ao glúten. Comigo era assim. E por isso eu resolvi mudar completamente minha alimentação. Então, a goma xantana pode sim ser substituída. Não se preocupe, porque eu recebo também muitas mensagens dizendo que eu não encontro goma xantana aqui na cidade que eu moro. Na internet a gente encontra sim. Aqui na Europa é mais complicado de encontrar em lojas de produtos naturais, mas aí no Brasil eu sei que é bem fácil. E o que acontece? Aí, Vivi, eu não tenho a balança. Não tenho a balança, não se preocupe. Aí no Brasil nós temos várias casas de produtos naturais. Então você vai com a sua colinha, com o seu papelzinho, chega lá, você pede, eu quero 150 gramas de farinha de arroz, eu quero 100 gramas de amido de milho, eu quero 100 gramas de fécula de batata, eu quero 100 gramas de polvilho doce e aqui nós vamos usar 6 gramas para esta receita de goma xantana, que também você vai encontrar. Vai colocar tudo no saquinho, vai para casa com o seu mix para fazer aquele pão. Ah, mas eu queria guardar mais e mais e mais. Você vai aprender também a fazer 1 kg de mix de farinha sem glúten para quando você quiser usar ou fazer mais receitas, eu quero fazer um pão e um bolo. Você já tem aqui o mix de farinha em casa. Então, nós vamos usar 6 gramas para esta receita de goma xantana. Vamos zerar a balança. E agora, muita atenção nessa hora. Por isso que a balança de precisão é muito importante. Porque é fácil a gente colocar 150 gramas, 100 gramas, 20 gramas, 30 gramas, mas 6 gramas a gente precisa realmente de uma balança de precisão. E aqui está, vamos colocar 6 gramas de goma xantana. Com todas as farinhas aqui, estrutura, maciez, liga, espessante, é hora de misturar. Vamos misturar muito bem essas farinhas. Isso aí também é outro passo importante. Vou tirar aqui a balança. E vamos misturar. Olha só. Agora vamos aqui misturar com delicadeza, até que todas as farinhas se incorporem bem. Elas estejam bem misturadas.
fazer 1 quilo de mix de farinha. O que acontece? A gente tem que distribuir essa goma xantana e todas as outras farinhas por inteiro. Eu recomendo, eu vou até fazer aqui para vocês. Por exemplo, eu fiz aqui 1 quilo de mix de farinha. Terminei. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meu mix dentro de um pote hermético, que vai deixar ele bem fechadinho depois, pra gente poder conservar. Então, eu vou colocar toda a farinha aqui e fica até melhor pra misturar. E aí você vai ter certeza de que ela vai estar bem misturada, né? Tampou aqui e vamos chacoalhar. Vamos chacoalhar bastante. Dá uma limpadinha aqui, porque como são farinhas bem finas, acaba voando para todo lado, né? Olha só, até eu já tô aqui cheia de farinha. Mas é assim mesmo. A gente na cozinha não tem que ter mimimi, porque quem tem muito mimimi na cozinha, né, acaba não fazendo nada do que se deve. Então, vamos lá. Com a farinha já bem misturada, vamos dizer que aqui eu tenho 1 quilo. Quero guardar essa farinha porque eu só vou usar 350 gramas dessa farinha. Deixa num potinho, olha só, bem fechado, dentro do seu armário e tá bom. Tem outras farinhas que elas precisam ser guardadas na geladeira. Isso também você vai aprender aqui comigo, mas em uma outra ocasião. Coloca no seu armário quando você precisar fazer uma panqueca, um crepe, um bolo, um pão. Você só vai pegar ali, é como se você estivesse abrindo um pacote de farinha de trigo. Você vai ter aí o seu mix de farinha para fazer uma receita maravilhosa sem glúten. Olha só que maravilha, né? Mas aqui eu não vou guardar. Por quê? Porque eu vou usar essa farinha para a receita que eu vou te ensinar agora. Agora que você já aprendeu a fazer o mix de farinha sem glúten, eu vou te ensinar, como prometido, a receita de um pão usando esse mesmo mix que não tem como dar errado. Só é você seguir o passo a passo e os ingredientes certinho. Então, anota aí os ingredientes. Aqui nós temos o mix de farinha sem glúten que acabamos de fazer. Vamos usá-lo todo porque foi feito um mix de farinha para esta receita. Então, aqui está meu mix de farinha sem glúten, 5 gramas de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, um ovo, 30 gramas de açúcar demerara, 7 gramas de fermento químico sem glúten, 300 ml de água morna, que talvez eu precise usar um pouco mais ou um pouco menos, 50 ml de azeite de oliva ou óleo da sua preferência. Então, aqui estão todos os ingredientes que eu vou precisar. Com esses ingredientes já separados, é muito importante. Por quê? Porque você, no meio da receita, pode esquecer alguma coisa. Já aconteceu de eu receber mensagens de seguidoras dizendo que o pão não deu certo. E em conversa, procurando saber direitinho, vocês esquecem de alguma coisa. Então, o melhor é separar todos os ingredientes antes, com as quantidades exatas, e depois você pode começar a fazer o seu pão ou a sua receita. Então, com tudo aqui, vamos lá para o passo seguinte. No bol da batedeira, você vai colocar 100 ml de água morna. O açúcar demerara, 30 gramas de açúcar demerara. E 10 gramas de fermento biológico seco. E agora vamos misturar bastante, até que o açúcar e o fermento dissolva completamente. Prontinho, olha só, não sei se dá para vocês verem, mas olha, está completamente dissolvido. O que nós vamos fazer agora? Vamos cobrir essa mistura com um pano de prato e vamos deixar descansar até virar uma espuminha. Essa é a fermentação que a gente vai fazer para essa receita. Esse fermento ativa super rápido, porque a água morna, o açúcar e tudo bem misturado, ele vai formar aquela espuminha que é conhecido como esponja, né? E é tudo muito rápido. 5 minutinhos, dependendo aí da temperatura de onde você mora, já está pronto. Aqui já está pronto, olha só. Já formou aquela espuminha, a famosa esponja.
Aqui está. Agora vamos colocar os ingredientes seguintes. Vamos começar com a farinha, o mix de farinha que nós acabamos de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade. Eu vou colocar a quantidade inteira do mix de farinha, porque foi feito para esta receita. Olha só. Então, aqui eu já coloquei o mix de farinha que acabamos de fazer. Eu coloquei o mix. Agora, eu vou colocar o ovo. Primeiro, eu vou bater ele aqui um pouquinho com a colher. Tudo muito rápido, gente. Mas são técnicas que precisam serem seguidas para quem é iniciante. Não queira fazer as coisas assim, tudo rápido e de qualquer jeito, porque senão não dá certo. Olha só, o ovo. Vivi, mas eu não como ovo, não gosto de ovo. Tem como substituir o ovo também. Isso aí, com certeza, você vai aprender aqui comigo em outra ocasião. O ovo e agora o fermento químico. Com esses ingredientes já aqui no bol da batedeira, vamos começar a misturar em velocidade mínima, senão vai voar farinha para todo lado e vai sujar toda a sua cozinha. Mas, Vivi, eu não tenho a batedeira que você tem. Ok, você pode fazer na mão com uma colher de pau, mas aí você vai precisar ter força no braço para dar o ponto da massa. Então, eu dou opção realmente pela batedeira, que, claro, é muito mais fácil. Eu não vou colocar a quantidade de água restante, os 200 ml que restaram, de uma vez. Eu vou colocar aos poucos. Assim eu vou vendo a textura da minha massa. Talvez precise de mais, talvez precise de menos. O pão precisa de hidratação, por quê? Porque como são farinhas sem glúten, a gente precisa hidratar bastante essa massa para o pão não ficar esfarelando. Ou então, o pão não conseguir assar, porque tem uma quantidade de água muito grande. Então, o melhor a ser feito é colocar a água aos poucos. Você vai colocando aos poucos. Aqui, olha só. Coloquei, sobrou ainda água. A gente já usou 100 ml para fazer a esponja e agora eu estou utilizando mais 100 ml para começar a bater a massa. E depois eu vou ver se ela vai precisar de mais 100 ml ou de menos. Como eu já conheço algumas farinhas que eu coloquei aqui, então eu dei mais ou menos aí 300 ml. Mas depende também, né, do que vai acontecer aqui na minha massa para eu saber se eu vou colocar mais ou menos. Então a gente vai colocando aos poucos. Vamos lá. E ficou aqui também o sal e o azeite. O sal a gente não pode colocar junto com o fermento de uma vez, senão não vai dar certo. E o azeite de oliva eu gosto também de colocar depois que a massa está já batendo, né? Aí eu coloco que vai dar brilho na massa, vai dar uma textura bem melhor. Vamos lá. Vamos levar isso aqui para a batedeira. Vamos começar a bater isso aqui na velocidade mínima, senão vai voar farinha na sua cozinha inteira e aí vai ser aquela coisa, né? Então, a gente vai usar a rachete para fazer isso. E vamos começar a bater a massa. Olha só. Olha como tá essa massa, bem dura, né? Então, vamos colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar aqui mais um pouquinho de água. Coloquei aqui mais 50 ml de água morna. E vamos bater em velocidade máxima. Olha, a massa já está bem misturada. Agora, eu vou colocar o sal. Vou misturar mais um pouco. E agora, o azeite. (50 ml de azeite. Vamos misturar. Nesse momento, você já vai perceber que a massa está grudando nas laterais do bolo.
E o que que você vai fazer para saber se essa massa precisa ou não de mais água? Ah, Vivi, minha massa não tá legal. Então você acrescenta mais água. Não, eu acho que minha massa tá legal. A hidratação é importante. Olha só essa massa aqui, ó. Esse é o ponto ideal para uma massa de pão dar certo. Você precisa pegar na massa, você precisa sentir, e quando ela tá assim, é porque ela tá bem hidratada. Olha só, não tem como errar, gente. Olha só como é fácil. Pronto, com a massa já no ponto, agora o que que nós vamos fazer? Vamos tirar aqui a raquete, recuperar toda a massa que ficou grudada. Agora vamos tirar aqui a batedeira, vou colocar ela aqui. E olha, quando eu falei que a massa começa a grudar nas laterais do bolo, é que ela fica assim. Esse é um outro ponto que você pode saber se sua massa está no ponto certo ou não. Quando você coloca assim e ela cai sozinha da colher. Essa massa é uma massa que está bem hidratada e realmente esse pão não tem como dar errado. Então, é o mínimo que eu posso te mostrar aqui, mas tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para se brincar com as farinhas sem glúten e dar resultados maravilhosos às suas receitas. O que que nós vamos fazer agora? Aqui eu tenho uma forma, vou pincelar azeite de oliva na forma. Vamos untar essa forma bem untada, prontinho. E vamos transferir essa massa para essa forma. Aqui eu tenho uma forma de 20 por 13,6 de altura. Agora vamos lá, vamos colocar essa massa aqui. Vamos espalhar com a ajuda da espátula. Ela vai ficar assim grudando, mas não tem problema. Você vai ver, eu vou alisar essa massa. E para deixar esse pão bem lisinho, né? Porque ele tá todo assim, a massa não está lisinha. O que que eu vou fazer? Vou borrifar água sobre a massa. Sem medo, gente, sem medo. Pode borrifar água. E alisa com as costas da colher. Coisas que eu ensino sempre a vocês nos meus vídeos, né? Olha só, já está bem lisinho, ele já está todo uniforme e bem lisinho. Agora, é só cobrir com plástico. E depois com a toalha. E vamos deixar descansar de 30 a 40 minutos, dependendo também da temperatura que está aí na sua cidade. O forno será a 200 graus e depois que o forno estiver quente, 200 graus, eu vou colocar o pão para assar. É muito importante também a temperatura do forno. E olha só, depois de 35 minutinhos. Então, o pão só precisou ficar descansando 35 minutinhos. Olha o resultado. Vamos tirar aqui o plástico. Olha só. A massa cresceu bastante, mas não passou aqui, né, da forma. Vamos levar esse pão para o forno pré-aquecido a 200 graus. Olha só, acabou de sair do forno essa maravilha. E eu já preparei aqui a grade, por quê? Porque a gente precisa retirar o pão da forma antes que ele esfrie, porque senão vai criar gotinhas de água e vai umedecer seu pão. Então, vamos colocar aqui, vamos desenformá-lo. Olha só isso aqui, gente. Opa! Olha que maravilha! Olha esse pão, que maravilha! É o que eu digo, não tem como dar errado. Olha só, fiz aqui junto com vocês. Agora eu vou deixar esse pão esfriar completamente para poder cortá-lo. Por que, Vivi? Porque o pão quentinho é muito gostoso, né? Mas ele ainda está aqui terminando de assar. Por dentro, ele está bem quente e está terminando de assar. Então, vamos deixar o pão
esfriar completamente. Juro pra vocês que a vontade já é de comer um pedacinho, porque tá um cheirinho maravilhoso. Pena que vocês não podem sentir esse cheiro maravilhoso desse pão. Isso aqui é um pão de sanduíche que você pode fazer aí até para a lancheirinha das crianças. E você vai estar tranquila, por quê? Porque você sabe que foi você que fez. Além de usar os melhores ingredientes, porque você vai estar fazendo para sua família, você sabe que é um pão que é muito mais econômico. Você paga muito menos por esse pão aqui do que o que você ia comprar pronto aí numa padaria ou num supermercado. Então vamos deixar esfriar e depois vamos ver o resultado desta delícia. E então é isso, o pão tá aqui. Olha só, o pão já está quase frio. Pelo tempo que eu tenho aqui, eu não vou deixar ele esfriar completamente, mas o conselho que eu te dou é deixar o pão esfriar completamente. Vou colocar ele aqui agora e nós vamos cortar esse pão juntas, exatamente. Olha só que maravilha. Imagine aí você sentar numa mesa para tomar o seu café da manhã ou até o seu lanchinho da tarde com uma delícia como essa aqui, feita por você mesmo e muito mais saudável. Vamos lá comprovar essa maravilha? Venha! Olha só isso aqui. Olha isso aqui, olha esse pão. E aí, tem como dar errado uma receita? Depois dessa aula, não tem, né? Olha isso, gente. Olha esse pão. Fofíssimo, maravilhoso. Cheirinho de pão saudável, cheirinho de pão gostoso, cheirinho de pão feito com amor, cheirinho de pão feito com você. Esse é o resultado de um pão sem glúten, muito mais saudável e muito mais econômico. E aí, o que você achou? Gostou? Viu só como é fácil fazer este pão e o mix? Agora quero falar uma coisa com você. Vamos conversar. Eu contei um pouco da minha história, o que passei, a solução para ter saúde e o que eu sofri para chegar até aqui. Eu era um pouco como você, então entenda a sua dor. No início, minhas receitas não davam certo. Os pães ficavam duros, esfarelando, a massa não chegava no ponto, ficava mole demais, era assim terrível. Então, só sentindo na pele para saber o que o outro passa de verdade. Olha, nesta hora é o máximo que eu posso te ensinar neste curto espaço de tempo. Infelizmente, o tempo é limitado. E mesmo assim, eu tentei te ensinar um mix de farinha, o ponto certo da massa e uma receita para você começar a fazer seus pães de forma certa. Para gastar menos com os mix de farinhas comprados prontos e aprender a fazer vários tipos de mix de farinha para fazer suas receitas, eu tenho algo para te dizer. Eu fiz um e-book chamado Farinhas Sem Glúten. Como criar o mix perfeito para cada receita. Neste e-book eu te mostro tudo muito claro. Inclusive, depois que você estiver com ele, você vai conseguir fazer o seu próprio mix de farinhas sem glúten sem problema nenhum. Porque você vai entender cada passo e cada farinha que você precisa usar para fazer o seu próprio mix. Está tudo mastigado. Você vai saber quais farinhas que dão estrutura, maciez e elasticidade à massa. Terão 6 mix de farinhas para você usar nas receitas que você preferir. Explicações de cada farinha e também explicações de farinhas e mix comprados prontos. E claro, cada tipo de farinha que precisa ser usado para cada mix e por quê. Algumas substituições e como fazer essas substituições na hora de usar para cada receita. Tipo, tortas salgadas, salgadinhos ou então um mix que vai ter leveza para fazer bolos, tortas doces, pão de ló e até rocambole. Muito bom, né? Então, com todo esse material em mão, com certeza você dará o passo certo para fazer suas receitas sem glúten. Dentro deste e-book tem tudo o que você precisa sobre todas as farinhas sem glúten. Então, esse e-book será o primeiro passo para você fazer sua própria pizza com o seu mix de farinha sem glúten. Tenho certeza que você nunca mais vai errar, porque dentro desse e-book está tudo o que você precisa para dar o primeiro passo para começar a fazer suas receitas com sucesso
e parar de jogar material fora. Mas eu fiz esse e-book com muito carinho para você. Muitas mensagens me pedindo mix de farinha sem glúten, qual mix de farinha usar, qual mix de farinha comprar. Eu não encontro mix de farinha aqui na minha cidade, eu não encontro tais ingredientes, achando que o ingrediente é muito difícil. E você vai ver que com esse e-book tudo ficará fácil, porque lá dentro você vai ter várias substituições. Não tem essa farinha, posso usar essa farinha. Vai te dar tudo o que você poderá usar para dar estrutura à sua massa. Tudo que você vai poder usar para dar maciez à sua massa. E tudo que você vai usar para dar elasticidade à sua massa. Depois de tudo pronto, você pode fazer a receita que você preferir. Então não perca tempo. A hora é essa. Você tem 3 opções. Pode ignorar tudo isso e seguir como está agora, gastando horrores em mix de farinha já pronto, ou então desperdiçando seu material. Se você quer ter o resultado que você tanto busca, você precisa fazer algo diferente. Você pode até aprender algo sobre as farinhas sem glúten não comprando o e-book. Ou então, você pode comprar cursos que tem por aí que não vai custar menos de R$ 600. Se você fizer isso, provavelmente vai cometer os mesmos erros que eu já cometi, tentando fazer tudo sozinha. A terceira opção é comprar esse e-book, entender como os mix de farinha funcionam, economizar muito mais nas suas receitas sem glúten e criar seu próprio mix aí na sua casa. Se depois desse evento você tiver alguma dúvida, por favor, envie mensagem no meu direct. Grata por esse evento e cuide da sua saúde, economizando e tendo muito sucesso nas suas receitas sem glúten.